O universo guarda muitos segredos e criaturas que jamais deveriam ser vistas. Mas o que acontece quando policiais se deparam com algo que não pertence ao nosso mundo? Momentos em que agentes da lei testemunham o paranormal, e tudo isso é capturado em vídeo. Coisas que talvez nunca devessem ter sido vistas por olhos humanos. Vamos começar com o primeiro caso. O quarto 209. Um quarto onde ninguém se hospeda. Em 14 de setembro de 2003, no hotel Wingate, em Illinois, câmeras de segurança registraram algo inexplicável. O gerente de segurança do hotel entregou as imagens diretamente à polícia estadual. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. Mesmo contra as recomendações, o gerente decidiu entrar no quarto. Segundo o sistema do hotel, ninguém ocupava aquele quarto naquela noite. I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. O ambiente inteiro parecia ter sido devastado por algo não humano. O carpete estava rasgado de forma que nenhum ser humano conseguiria fazer. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. No exato momento em que o segurança entrou no quarto, uma silhueta branca, quase translúcida, saiu pela porta. Alguns alegam que era apenas uma sombra, outros viram mais de uma. O gerente do hotel contou que naquela noite vários hóspedes ligaram para a recepção, reclamando de gritos vindos do segundo andar, todos apontando para o quarto 209. Inicialmente, as investigações não revelaram qualquer histórico estranho ligado ao local, mas ao vasculhar registros antigos, descobriram que, ao longo dos anos, inúmeros relatos mencionavam ruídos inexplicáveis vindos do mesmo quarto. E até hoje, essa é a única gravação existente desse fenômeno. Passando agora para o segundo caso, o carro fantasma, um fenômeno paranormal registrado bem diante dos olhos da polícia, e até hoje, ninguém conseguiu explicar. Em 3 de junho de 2008, um vídeo perturbador foi entregue pelas mãos do oficial Wayne Daniels. Era a gravação da câmera de bordo de uma perseguição policial. Mas o que poderia haver de paranormal nisso? A resposta só ficava mais estranha a cada segundo que passava. Já vimos como as coisas podem ficar esquisitas à noite, mas desta vez
estavam prestes a ultrapassar qualquer limite. O motorista misterioso fingiu que ia encostar, mas então o caos começou. Os agentes que assistiam à gravação conseguiram apenas um vislumbre do homem ao volante, e foi a última vez que o viram. Por um momento parecia que o carro havia desaparecido no ar. Mas num piscar de olhos, ele reapareceu, desta vez tentando escapar a qualquer custo. Os movimentos do carro deixavam os policiais completamente perdidos, como se o motorista estivesse possuído. O veículo continuava em zigue-zague, totalmente descontrolado, mas consciente de que estava sendo perseguido. Tudo mudou no momento em que ele fez uma curva. Os policiais o seguiram. Mas o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica. Observe a cerca no final da estrada. Não havia passagem, nenhuma abertura, nenhuma chance de escapar. E mesmo assim, o carro atravessou a cerca e desapareceu. Até hoje, o Departamento de Polícia registra esse caso como o do carro fantasma. Para o oficial Daniels, não foi só uma ocorrência. Foi um trauma real. Ele precisou de terapia para lidar com o que testemunhou naquela noite. Vamos agora ao nosso terceiro caso. Um policial flagrado conversando com alguém que já estava morto. Em 29 de março de 2023, em Houston, no Texas, uma câmera de segurança registrou uma atividade paranormal dentro de uma delegacia. À primeira vista, parecia apenas um guarda em patrulha noturna dentro da estação, até que tudo se transformou em um encontro aterrorizante. Who is he talking to? Dispatch to 329. Mas, com quem ele estava falando? Às 3h29 da madrugada, seus colegas começaram a estranhar o comportamento dele. Parecia estar conversando normalmente com alguém, mas não havia ninguém por perto. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a elderly lady. I saw her walking by the door and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. O guarda afirmava com convicção. Estava falando com senhora Abigail. O problema? Ela simplesmente não aparece em nenhuma câmera. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Sim, Abigail morreu há 2 anos. E o guarda não sabia disso. No momento em que soube que ela estava morta e que não havia ninguém diante dele, entrou em choque. No, there's nobody in front of you at all. Um encontro gelado com algo que não deveria estar ali. O guarda insistia,
Ela estava ali, mas ninguém via nada, nenhuma presença, nenhum som, nenhuma imagem. O mais perturbador, ele estava conversando com um fantasma e não fazia ideia. A fronteira entre vivos e mortos, naquele instante, desapareceu. Nosso próximo caso traz algo que poucos conseguem esquecer: as risadas de duas meninas que já estavam mortas. Em 14 de agosto de 2018, o policial Lines foi designado para trabalhar ao lado do agente canino James M. Key. James conduzia Cody, um labrador retriever treinado para detectar sinais de trauma. Durante uma busca com cães na casa da família Watts, a câmera corporal do policial registrou algo assustador. There's plenty of first in here. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It sort of sounds like it. Enquanto Cody farejava o closet de calçados da pequena Shannon, uma risada ecoou. Mas por trás daquelas risadas, havia algo muito mais sombrio. Nas primeiras horas da manhã de 13 de agosto de 2018, no Colorado, Christopher Lee Watts assassinou sua esposa grávida, Shannon, e suas duas filhas pequenas, Bella e Celeste. Ele enterrou o corpo de Shannon próximo a um reservatório de óleo e jogou os corpos das crianças dentro de tanques com petróleo bruto. Teriam sido aquelas risadas, os últimos sussurros das meninas Bella e Celeste, brutalmente assassinadas pelo próprio pai? Estariam seus espíritos tentando pedir justiça? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: aquelas risadas nunca mais saíram da mente de quem estava lá. Vamos ao nosso quinto caso. Em 13 de junho de 2020, quase 4 anos atrás, a polícia foi chamada a uma academia pública, dentro de um parque. Mas o que eles encontrariam lá não era humano. Os relatos eram estranhos e constantes. Algo estava mexendo nos equipamentos, sozinho. Era difícil acreditar, até que os próprios policiais viram com os próprios olhos aparelhos de ginástica se movendo sem que ninguém sequer os tocasse. Nenhum dos agentes conseguiu se aproximar. Sempre que tentavam, o equipamento se mexia de forma ainda mais agressiva. Ficou claro, havia algo ali, algo que usava os aparelhos, mas que ninguém conseguia ver. Um ser invisível, presente e perturbador. Aquele parque já era conhecido por sua atmosfera sombria, mas depois desse dia, ganhou fama de maldito. Nosso sexto caso envolve um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, o Parque Nacional de Gettysburg. Entre os dias 28 e 30 de setembro de 2020, os rumores sobre atividades paranormais no campo de batalha tomaram conta da cidade. Moradores decidiram agir por conta própria, instalando câmeras com sensor de movimento por todo o parque. Mas foi na madrugada do dia 30 de setembro que algo realmente assustador aconteceu. Entre meia-noite e 2 da manhã, todas as câmeras foram ativadas, ao mesmo tempo. Depois de um breve silêncio, os sensores dispararam novamente.
As câmeras estavam captando algo que os olhos humanos não conseguiam ver. Luzes brancas, sombras correndo pelo campo, ou seria algo mais? A natureza das aparições era indefinida, mas o terror inegável. Um morador, ao cruzar o parque com o carro, capturou tudo com sua câmera no painel, e o que você verá vai arrepiar sua espinha. Primeiro, sombras brancas surgiram no meio da estrada, forçando o motorista a parar. Em seguida, criaturas, seres que claramente não queriam ser filmados, surgiram diante da câmera. Se moviam em alta velocidade, como se não obedecessem às leis da física. Desde então, o local permanece marcado por esse mistério. Após o pôr do sol, ninguém ousa passar por lá, nem policiais, nem moradores. Gettysburg continua envolta em um véu sombrio, onde o passado sangrento e os ecos de guerra talvez nunca tenham ido embora. Seguimos agora para o nosso 7º caso. No dia 6 de julho de 2021, um casal alegou que um fantasma chamado Dave vivia em sua casa. Eles chegaram a apresentar provas para a polícia, usando imagens capturadas por uma câmera de segurança instalada na cozinha. Ben Hubbard, professor de educação física, e sua parceira, Lai Clark, professora do ensino fundamental, haviam se mudado para uma casa de 3 andares em Buckinghamshire, na Inglaterra, em 2018. Mas pouco tempo depois da mudança, começaram a perceber coisas estranhas acontecendo. Para tentar entender o que estava ocorrendo, instalaram uma câmera no cômodo mais afetado, a cozinha. E o que ela registrou foi perturbador. Objetos começaram a voar misteriosamente de dentro das gavetas, sem que ninguém estivesse por perto. Aparentemente, a entidade apenas fazia o que queria, e depois saía da casa, deixando a porta se fechar sozinha atrás de si. As atividades paranormais continuaram, e com o tempo, o casal foi forçado a abandonar a residência. Vamos agora para o nosso 8º caso. Ele aconteceu em 1º de outubro de 2017, mas até hoje é considerado um dos vídeos mais assustadores e assombrados da internet. A cena ocorreu em uma escola localizada na parte sul da cidade de Cork, na Irlanda. Tudo parecia normal, até que as câmeras de vigilância registraram atividades paranormais em um dos corredores do colégio.
As portas se abrindo e fechando sozinhas, os armários abrindo sem explicação, foram mais do que suficientes para provar que aquilo não havia sido encenado. E não parou por aí. Algumas latas caíram de dentro dos armários, como se algo invisível estivesse ali, mexendo em tudo. A escola Deer Park CBS, localizada em Turner's Cross, na zona sul de Cork, ficou conhecida em 2017 quando divulgou imagens assustadoras das câmeras de segurança. O local rapidamente ganhou a fama de ser a escola mais assombrada do mundo. O próprio diretor revelou que o terreno da escola foi construído sobre valas comuns, onde no passado os ingleses enforcavam prisioneiros. Talvez o motivo por trás de tanta atividade paranormal esteja bem debaixo do chão. E falando em lugares com passado sombrio, nosso 10º caso nos leva a um necrotério. Mas o que parecia ser mais uma noite comum se transformou em algo que até a polícia teve dificuldade de explicar. No dia 17 de dezembro de 2014, enquanto todos dormiam em silêncio, uma câmera de segurança captou algo impossível de ser ignorado. Uma sombra negra atravessa o corredor, a uma velocidade que nenhum ser humano conseguiria atingir. No início, os seguranças pensaram que fosse alguém invadindo o local. Mas ao analisarem o vídeo com atenção, perceberam que aquela figura parada no fim do corredor não era uma pessoa, e quando ela corre, fica claro, não pertence a este mundo. Casos como esses mostram o quão sutil e assustadora pode ser a fronteira entre o natural e o sobrenatural. De sombras em hotéis e florestas, até sussurros em escolas e casas abandonadas, cada registro deixa uma pergunta sem resposta. Uma risada no vazio, objetos que se movem sozinhos, vultos que atravessam paredes, são memórias que o tempo não apaga e que continuam assombrando quem assiste. Se você gosta de histórias reais e aterrorizantes como essa, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Comente aqui embaixo qual desses casos te deixou mais arrepiado. Tem alguém no carro? Gritou o policial. Mas não houve resposta, apenas o som do vento e algo mais. Essa última filmagem veio de um patrulheiro que jura ter visto sombras se movendo dentro e ao redor de um antigo edifício abandonado.
O lugar exalava um clima estranho, algo que não parecia deste mundo. Para a polícia, lidar com criminosos perigosos já é rotina. Mas quando o inimigo não é humano, tudo muda. Em 3 de março de 2021, um vídeo publicado no TikTok pelo usuário Paranormal9886 mostrava uma ocorrência comum, que se tornou um pesadelo. A filmagem, retirada do ar logo depois, teria sido deletada pelo próprio departamento policial, por ser perturbadora demais. Tudo começou com uma simples abordagem de trânsito. O carro encostou normalmente, mas, segundos depois, o pavor tomou conta. No entanto, quando os policiais se aproximaram, perceberam algo impossível. O carro se movia sozinho, sem ninguém no banco do motorista. Para o oficial, a cena era clara. Ele havia visto uma mão humana. Mas quando chegou à porta do motorista, não havia ninguém lá dentro. Nenhum suspeito fugindo, nenhuma pessoa visível no carro, nenhum erro na gravação, e os policiais haviam seguido o veículo o tempo todo. Então, quem ou o que estava dirigindo? Talvez não fosse alguém, talvez fosse algo. Algo que não pertence a este mundo. Vamos ao nosso 10º caso, um que abalou toda uma vizinhança. Era noite de 22 de novembro de 2021, quando uma ligação para o 911 mudou tudo. Uma mulher relatou um possível arrombamento, mas o que parecia um simples caso policial, logo se transformaria em algo muito mais sinistro. What seems to be the problem? I left for a while to go shopping, and when I came home, the door is open. I think somebody broke in. Does anyone live in the house? Yes, my husband, myself, and our 2 kids, but they're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Right. Just stay here, man. Police! If anyone's here, make yourself known. Os policiais entraram, e o que encontraram foi o silêncio absoluto. As portas se moviam sozinhas. Armários que deveriam estar cheios estavam completamente vazios, como se ninguém jamais tivesse vivido ali. Police! Anyone inside? Sons misteriosos surgiam, mas desapareciam assim que o policial se virava.
como se algo estivesse brincando com ele. A sensação era de abandono e algo mais, algo que não podia ser explicado. Police! Anyone inside, make yourself known. Na escada, um estalo seco ecoou atrás do policial. Ele se virou rápido, mas não havia nada. O som parecia ter vida própria. Seria apenas madeira velha ou algo muito pior. Downstairs clear. Upstairs clear. A casa estava vazia, mas o frio que tomou conta do lugar dizia outra coisa. Com a casa aparentemente segura, restava apenas uma pergunta. Eles estavam sozinhos ali dentro? Vamos ao próximo caso. Em 14 de agosto de 2018, uma patrulha com cães farejadores fazia uma busca de rotina, até que tudo saiu do controle. A casa era silenciosa, mas havia algo errado. Todos que viviam ali tinham sido assassinados brutalmente pelo próprio pai, até mesmo as crianças. E mesmo assim, ainda havia sons, vozes, sussurros. Os cães K9 farejavam o local, mas em vez de latirem, gemiam. As vozes vinham claramente do andar de cima, como se alguém estivesse conversando, chamando, pedindo ajuda. As vozes eram perturbadoras. Essa é nossa casa. Ajude. Teriam sido os fantasmas das crianças ou da mãe? Teriam sido eles contando como foram mortos, brutalmente, sem piedade? As vozes sumiram, mas o frio no ar permaneceu. Aquela casa ainda guardava dor, ainda guardava os ecos de uma tragédia impossível de apagar.